Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Emanuele, sou professora de Relações Públicas aqui do COIS, professor Marcelo, ele também é professor aqui do COIS, professor de jornalismo. Nós fazemos parte da comissão da 29º Prêmio Expocom, etapa local, e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa premiação e sobre o processo seletivo, tá? Pode passar. Bem, o que a gente vai discutir hoje? Bem, primeiro, falar um pouco sobre o que é o Expocom, depois, as áreas e categorias que vocês podem enviar, submeter trabalho, um pouco sobre o Expocom, posteriormente, sobre o Expocom esse ano, como é que vai ser, etapa local, o que é que vocês precisam fazer, o processo seletivo também, e, por fim, algumas informações gerais sobre prazo e outras questões também, como financiamento e links, entre outras coisas, tá certo? Pode passar. Bem, vamos falar um pouco sobre o Expocom. Não sei se todo mundo aqui conhece o Expocom. Ele a sigla, né, para exposição de pesquisa e produção experimental em comunicação, faz parte da Intercom, e é uma premiação que ocorre todo ano, desde mais ou menos quando a Intercom foi fundada, né, e teve os seus congressos, desenvolvida justamente para a submissão de trabalhos de projetos experimentais desenvolvidos no âmbito dos cursos de comunicação. Então, da mesma forma que a gente tem categorias de trabalhos com artigos, a gente vai ter também trabalhos experimentais, que são projetos práticos. E o curso de comunicação, né, jornalismo e relações públicas aqui da UFAL, tem já uma tradição não só de enviar trabalhos, e trabalhos muito bons, mas também de sempre estar trazendo alguma premiação, tanto no âmbito regional como no âmbito nacional. Pode passar, Marcelo. Bem, quem pode participar? Todos os estudantes de comunicação. Aqui, obviamente, a gente tem relações públicas e jornalismo, e a gente vai voltar os trabalhos justamente para essas áreas, mas também para outras áreas interdisciplinares, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Pode passar. Pode passar, Marcelo. Bem, vou falar agora um pouco sobre as áreas e categorias, aí eu já te passo. Pode seguir. Bem, existem 52 modalidades em 5 categorias dentro do Expocom, certo? Então, a gente tem jornalismo, relações públicas e comunicação organizacional, cinema e audiovisual, produção transdisciplinar e rádio, TV e internet. Dentro de cada categoria mais geral dessa, a gente vai ter uma série de modalidades. Aqui a gente está falando das categorias de modo geral, mas vocês podem acessar nessa página aqui, tem um link, vocês vão ter acesso também a essa apresentação, como também tem na própria chamada de trabalho. Aqui tem um inventário, né, com todas essas modalidades dentro de cada categoria. Tá certo? Pode passar. Os projetos, eles são gerados em pesquisas, né, em trabalhos de modo geral, desenvolvidos no curso, em disciplinas, projetos de extensão, tudo que a gente realiza aqui, às vezes não é nem só em uma disciplina, um trabalho, né, que muitas vezes a gente faz uma disciplina em parceria com a outra, e, enfim, após a apresentação, a gente faz algumas melhorias, a gente ajusta dentro da estrutura que pede a Intercom e submete, certo? Claro, passando por todas essas etapas que começa pela local. Pode passar, Marcelo, vou mostrar um pouco para vocês aqui como é que funciona. Mas tem um detalhe que vocês precisam se atentar, é que por mais que existam todas essas categorias, quem é de jornalismo não pode submeter trabalho
para relações públicas e publicidade. Quem é de relações públicas só pode submeter para relações públicas e não pode para jornalismo e publicidade e por aí vai, certo? Então, outra observação é que necessariamente esses trabalhos têm que ser de alunos matriculados nesses cursos, certo? Não pode ser, enfim, de alguém que está trancado, enfim, não trancou a matrícula, porventura, tem que ser alguém que esteja regularmente aqui na UFAL, tá? Em um desses cursos de comunicação, necessariamente, certo? Porque às vezes a gente faz trabalho, já aconteceu aqui, trabalho em parceria, projetos de extensão, PIBIC, sei lá, com estudantes de outro curso, mas ao menos o líder, ele precisa ser do curso de RP ou de jornalismo. Isso não impede também, por mais que a gente faça trabalho específico, né, RP e jornal, que existem essas parcerias, mas é aquela coisa, se você vai submeter para RP, o líder tem que ser de RP, tem que ser um projeto de RP dentro daquela modalidade. Professora Emanuele, seria super importante, né? Sim. Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Robalino, juntamente com a professora Emanuele Rodrigues, a gente faz parte da comissão interna da etapa local do 29º Prêmio Expocom. E só para reforçar, né, a gente tem, pelo menos o Prêmio Expocom tem algumas categorias, como bem falou a professora Emanuele, né? Ela tinha mostrado aqui que são 5 categorias. Na verdade, o Prêmio Expocom tem 6 categorias. Uma que nós tiramos foi publicidade e propaganda, que a gente não pode fazer submissão porque a gente não é desse curso. E eles só aceitam trabalhos de quem é do curso de publicidade e propaganda. Então, para o FAO, para os alunos de jornalismo e relações públicas, a gente considera as categorias jornalismo, relações públicas, comunicação organizacional, cinema e audiovisual, produção transdisciplinar e rádio, TV e internet. Para quem é de jornalismo, pode submeter como a professora falou, né, na categoria, no caso de jornalismo, relações públicas também. O que não impede que haja trabalhos de parceria. Então, um aluno de relações públicas pode ser coautor de um trabalho na categoria de jornalismo. Agora, o líder tem que ser do curso de jornalismo e vice-versa. Esse ano, o Prêmio Expocom vai ser realizado lá no Congresso Intercom Nordeste, que está marcado para acontecer na Federal de Campina Grande, lá em Campina Grande, na Paraíba, que é aqui próximo, entre 20 e 22 de junho. Então, o Prêmio Expocom, ele é dividido em 3 etapas. Tem a etapa local, que é essa que a gente está realizando, que cada faculdade, né, de cada instituição, seja ela privada ou pública, realiza a sua seleção dos melhores trabalhos que foram realizados nos cursos de graduação de comunicação, no nosso caso 2021.2 e 2022.1, né, que foram os 2 semestres passados. Então, nesse processo seletivo, a gente abre a etapa local a partir de segunda-feira. Então, entre segunda, 20 de março, e até a sexta-feira, 31 de março, durante 2 semanas, a gente vai estar com as inscrições abertas nos 2 cursos, né, jornalismo e relações públicas, a partir de um só e-mail, que é esse que a gente está mostrando, expocom.coisofal@gmail.com. Nesse e-mail, vocês têm que mandar a versão digital do trabalho de vocês, né, do material, seja ele em qualquer área, qualquer uma das modalidades. Então é muito importante, a primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar o regulamento da Expocom, olhar as modalidades, ler cada uma delas e aí verificar em qual delas pode se adequar melhor ao trabalho de vocês. Então vocês vão mandar para a gente a versão digital do produto que vocês estão querendo concorrer, mais um paper com algumas informações que a Expocom solicita e que vai estar disponível na nossa chamada de trabalho. A chamada de trabalho, ela já está disponível no perfil dos nossos 2 cursos, né, a GERP e Jornalismo FAO. Então, vocês entrando lá no Instagram, vocês vão olhar que tem o link, né, Linktree, vocês podem olhar a chamada interna Expocom, e lá vocês vão verificar o texto de chamada explicando como é que funciona a nossa etapa local. Então tem todas as regras de como vai funcionar esse momento agora, tá?
É super importante que vocês leiam as regras e possam tirar as dúvidas. Inclusive aquele e-mail que a gente formou anteriormente, ele também serve para vocês tirarem dúvidas caso seja necessário, né? Estaremos aqui disponíveis para isso também. Passada essa fase, né, até o dia 31 de março, passada essa fase, nós da comissão interna, eu, Marcelo Robalino, juntamente com a professora Emanuele Rodrigues, a gente vai para a etapa de seleção interna. O que é que significa isso? A gente vai pegar todos os trabalhos que foram submetidos, a gente vai fazer uma avaliação, né, de quais foram as categorias, modalidades, verificar os materiais para ver se há uma sobreposição eventual de trabalhos dentro de uma mesma categoria e modalidade. E, se for o caso, a gente pode sugerir, juntamente com o orientador do trabalho, né, porque esse trabalho tem que ter um professor que esteve junto com vocês orientando, seja numa disciplina, seja no projeto experimental, no caso dos alunos que já defenderam o projeto experimental. Então a gente, com um acordo com o aluno ou com o grupo e juntamente com o professor orientador, a gente pode propor alterações, no sentido de trocar a modalidade se a gente verificar que ela pode concorrer melhor em uma outra. Então o nosso trabalho vai ser de auxiliar vocês nisso, tá? A gente poder fazer isso. E a divulgação dessa listagem completa dos trabalhos selecionados será divulgada até o dia 14 de abril nas nossas páginas oficiais. As páginas que nós mostramos aqui. Jornalismo FAO, no caso do curso de jornalismo, a GERP, no caso do curso de Relações Públicas. Aqui nós temos a etapa, mostrando o calendário, né, de como vai funcionar essa etapa local, de inscrição de trabalhos, do dia 20 a 31 de março, a seleção interna que nós já tínhamos falado, divulgação dos trabalhos até 14 de abril. Aí a gente vai ter um prazo, depois de a gente fazer divulgação dos trabalhos selecionados internamente, a gente da comissão interna vai fazer a indicação juntamente ao Intercom. Vai ter que cadastrar os dados de cada um dos selecionados, para que vocês posteriormente possam fazer a submissão. Então tem essa etapa, né? E vocês têm até o dia 3 de maio para fazer a submissão do produto e do paper. Aí vocês podem perguntar, professores, o que é o produto e o paper? Será isso que vocês vão submeter para nós no processo interno? Então vocês não terão que fazer nada mais, além do que vocês terão que fazer durante esse prazo de 20 a 31 de março. O paper é tão somente vocês descreverem o processo de vocês, de como foi a realização do trabalho. Que aí na chamada local, né, na chamada interna, a gente explica direitinho quais são os tópicos que eles pedem. E não é nada muito extenso, só é um processo descritivo mostrando como foi o trabalho, em que consistiu ele partiu de qual cadeira, disciplina, né? Como é que foi o processo de produção, uma espécie de metodologia do trabalho e mostrar os resultados. Então, depois o Intercom vai informar quais foram os trabalhos aceitados, né? Quais foram selecionados para a etapa regional, que é a segunda etapa depois da etapa local, que eles vão definir posteriormente, mas será ainda no mês de maio. E aí o Congresso Intercom Nordeste será entre os dias 20 e 22 de junho. Então temos um caminho até lá, né? Uma coisa importante que vocês devem saber, gente, é que artigo científico também cabe no Intercom Nordeste. Então, quem vai fazer submissão de trabalhos no Intercom para Expocom também pode submeter artigo científico. E nesse ano, o diferencial é que, em vez de você fazer aquele trabalho extenso de 15 páginas, você vai fazer apenas um resumo expandido. Então, se você paga a inscrição para submeter trabalho, para concorrer para Expocom, vocês devem aproveitar o momento, já que vocês estão concorrendo, para apresentar um trabalho. Então, esse trabalho, que é um resumo expandido pequeno, que não é muito extenso, que é entre 1.000 e 1.500 palavras, eu creio que isso deva dar em torno de, no máximo, 5 páginas, de 3 a 5 páginas, não deve passar disso.
vocês podem aproveitar também de algum trabalho analítico que vocês fizerem em alguma cadeira mais teórica, ou falando de um produto que vocês realizaram, um relato de experiência, né? Sim, vocês podem fazer um relato de experiência, fazer essa conexão entre teoria e prática, como é que, enfim, quais os resultados que vocês chegaram a partir dessa abordagem teórica para o desenvolvimento prático de um projeto. Inclusive, acontece, às vezes, de ter uma conexão entre esse trabalho, que ele é, de certa forma, tem um cunho mais teórico. Como ela estava falando, faz de conta que vocês cursaram a disciplina Teoria da Comunicação no semestre passado, no semestre retrasado. Ou até antes disso, diferentemente da Expocom, que só pede trabalhos que sejam dos 2 semestres passados, vocês participarem do chamado Intercom Júnior, vocês podem submeter um trabalho em qualquer momento que vocês tenham feito dentro daqui da faculdade. Então pode ser um trabalho, por exemplo, de quem participa de projeto PIBIC, pode ser de quem participa de projeto de extensão, ou se porventura vocês cursaram uma disciplina, jornalismo em saúde, jornalismo ambiental, teoria da comunicação, o professor pediu para vocês desenvolverem algum produto, que foi bem bacana o resultado. Então vocês podem fazer um relato de experiência de como foi a produção do trabalho. Ou então, alguma avaliação de como que a mídia trabalha um certo assunto, né? Por exemplo, Covid-19, eu estou colocando mais da minha área, né? Então, a gente pode adaptar o trabalho. Então, juntamente com algum professor, ideal é que seja um professor que vocês tiveram junto com ele, né, dentro de uma disciplina ou dentro de algum projeto, seja de pesquisa ou extensão, vocês podem fazer a submissão. Tem algumas categorias, ou chamadas as divisões temáticas. Nós, por e-mail, podemos passar mais informações, mas a gente só está dando essa complementação no sentido que há mais possibilidades também, né? Então, a chamada de trabalhos para o Intercom Regional, que também aceita artigos, que esses resumos expandidos, está aqui nesse link que a gente vai deixar disponível depois, né? Jaqueline, a gente já abre para perguntas, tá? A gente já está finalizando aqui. O financiamento, né, é uma questão que sempre pega os alunos. A gente, historicamente, o FAO sempre estava auxiliando os alunos. E isso vem acontecendo de alguma maneira. A gente sabe que nos últimos anos a gente teve uma série de cortes, né, de verbas. O que não impediu que o FAO auxiliasse os próprios estudantes. Até no ano passado, para quem foi, sabe que houve apoio tanto no Intercom Regional quanto no Nacional, que foi aqui em João Pessoa. Então, o que acontece aqui? A gente trabalha os 2 cursos, né? As coordenações do curso de jornalismo e de relações públicas têm trabalhado no sentido de buscar apoio interno, seja para transporte, ou então seja para custeio de parte dos gastos, que seria transporte, estadia, inscrição do curso, né, ou inscrição do congresso. Então isso a gente sempre tem feito. Seria muito interessante para vocês que talvez nunca tenham feito submissão, que vocês pudessem conversar com os colegas que já participaram, porque eles têm muitas informações, trocadas experiências, né, a respeito, que acho que é uma coisa bastante rica. E claro, para saber mais informações sobre o Prêmio Expocom, a gente, na nossa chamada interna, a gente disponibiliza os links tanto das modalidades quanto do regulamento, né, que é muito importante que vocês leiam também. O regulamento vai falar de todas as etapas, a etapa local, que é essa que nós estamos fazendo, etapa regional, que vai ser realizada para o Intercom Regional em Campina Grande, que seria o Intercom Nordeste, e a etapa nacional. Então, quem vence em cada uma das modalidades vai ter um vencedor de cada região. Então, o vencedor da região Nordeste em cada uma das modalidades, ele é automaticamente aprovado e ele é levado para a Expocom Nacional, que esse ano vai ser realizado em BH. Então, o que acontece é que se paga a inscrição para os alunos que vencem na etapa regional.
né? E isso a gente fica atento que a gente faz também divulgação a respeito, né, do processo seletivo. Nesse momento a gente vai abrir para dúvidas dos alunos, que tiveram alguns colegas que já pediram a palavra. Consegui voltar. Consegui voltar, porque travou, peço desculpas, a conexão aqui não falta. Tá. Agora abrir para perguntas, né? Teve a professora, teve Jaqueline Martins, acho que foi você, não foi, Jaqueline, que abriu? Sim, a minha dúvida é se o produto experimental feito para o trabalho de conclusão de curso pode entrar para Expocom, para concorrer à Expocom. Pode sim, Jaqueline. Agora o que você tem que fazer é o seguinte, olhar cada modalidade que tem uma relação extensa. Você viu que são 52 modalidades, a gente até colocou aqui, né? Temos 52 modalidades nessas categorias que vocês da UFAL podem concorrer. Então, em cada uma delas tem uma série de modalidades. Jornalismo não é uma modalidade, são várias. Então, vocês têm que olhar em qual delas você se enquadra e aí poder colocar o trabalho, talvez até adaptar, porque algumas vezes precisa de uma certa adaptação. Tem alguns trabalhos que são realizados dentro de alguma cadeira, né, ou disciplina, e aí sei lá, recebem 10, recebem 9,5, e aí faz uma sugestão de alteração de alguma questão que precisaria se melhorar para ficar melhor ainda, né? Nesse sentido, o que vocês podem fazer nesse período de 20 a 31 é conversar com os professores aos quais vocês cursaram determinada disciplina, de algum trabalho que ficou muito bacana, que eles até podem ter falado muito bem, e aí perguntar, professor, será que você poderia me auxiliar? Eu estou querendo fazer submissão no Expocom, e aí tirar dúvidas do que poderia se melhorar, e a partir disso vocês fariam as adaptações necessárias, se for preciso fazer, né? Porque tem vezes que o trabalho já está pronto, vocês não precisam fazer alteração alguma. E só se atentar quais são as regras de submissão. Porque, por exemplo, quando é cinema, quando é um documentário, né, tem algumas configurações, né, de tamanho de documento, de como se disponibiliza a partir de um link no Drive. Eu acho que era assim no ano passado, não sei como é nesse ano, que é muito difícil, né, Manuele, para nós agora podermos responder a todas as especificidades. Mas lá nas regras de cada uma delas explica direitinho do que se trata, né, e quais são as configurações no caso de produtos experimentais de áudio e vídeo. Fotografia. Certo, outra dúvida é se teria problema eu colar grau antes do congresso, antes de ocorrer o congresso? Não, de forma alguma. Mas você pode falar. Não, porque tem uma modalidade, quando você vai fazer a inscrição, e aí vale para quem também apresenta, o senhor já se formou há mais de um ano, entende? Então... Entendi. Aquilo que pode acontecer, sim, Jaqueline, aí é mais no aspecto do financiamento, tá? Algumas vezes os alunos, eles concluem, né, terminam tudo antes de o congresso acontecer. Então, talvez o que pode vir a acontecer é, se houver financiamento financeiro, como aconteceu no ano passado, de ter um auxílio financeiro de custear inscrição, hospedagem, que isso acontece a posteriori. Isso pelo menos foi assim no ano passado. O que foi que aconteceu? Os alunos que tiveram trabalhos aprovados, essa é a condição que se dá na universidade. Vocês têm que entrar com um requerimento formal, o FAO, com o aceite do trabalho, seja ele o artigo científico, seja ele o trabalho experimental aprovado para concorrer. Podem ser os dois, inclusive. Vocês dão entrada colocando os dados, né, do trabalho, nome, matrícula, as questões mais formais, burocráticas. E aí vocês solicitam formalmente. Aí o que o FAO pede é que, passado o evento, assim que vocês voltarem, vocês têm um prazo legal, acho que são de 30 dias, para que vocês prestem contas. Então, todos os gastos que vocês tiveram, vocês têm que comprovar com recibos e com notas fiscais para que eles possam fazer o pagamento. Foi assim no Expocom, foi assim no Intercom Regional, foi assim no Nacional, né? Então, cuidado que você tem que ter, dependendo,
Se você concluir agora, por exemplo, faz de conta que você terminou tudo agora. Pode ser que o financiamento você não tenha, mas se tiver o transporte, é provável que você consiga ir, sem custo, né? Porque no ano passado a gente não conseguiu o transporte. Em contrapartida, a gente conseguiu o apoio financeiro para custear o transporte e parte da estadia. Quer dizer, parte dos custos de modo geral. Entendi. Obrigada pelas informações. Nada. Queríamos saber se tem mais algum aluno. Alberto, por favor. Boa tarde, pessoal. Olha só, a minha dúvida é o seguinte: eu tenho alguns trabalhos que eu acho que são interessantes, mas existe algum impedimento, o fato da inscrição de mais trabalhos por um mesmo aluno ou não? Boa pergunta, Alberto. Creio eu, posso estar enganado, Emanuele poderia me auxiliar. Você pode participar de vários trabalhos. Agora, você como líder, você pode ser de um apenas, salvo engano. É isso, Emanuele? Tá assim. Sim, é isso mesmo. Agora voltou. Como líder, você pode. Tá. Agora eu tô pelo celular com o meu 4G. Tá. Voltou, né? Você pode, sim, mandar mais de um trabalho, mas tanto na modalidade POCON como na Interconjúnior, você pode escrever um como autor, no caso do POCON, líder, e os outros teriam que entrar com coautoria. Isso costuma até acontecer aqui, né? É comum. O que você tem que estar atento é, por exemplo, você participou de 3 trabalhos que você acha que ficaram super bacanas. Nos 3, você pode se organizar com os seus colegas. Se houver mais de um colega e mais de um trabalho, vocês podem se revezar. Então você entra como líder em um, e o outro, ou as outras, ou os outros entram como coautores, porque eles entram fazendo parte da sua equipe, e aí podem ter vários, tá? Podem ter 20, podem ter quantos forem dentro do trabalho realizado. E aí no outro você entra como coautor, aí você troca a posição. A mesma coisa acontece também para artigo, né, que agora seria o resumo expandido. Então, faz de conta que você quer submeter um produto que você realizou em alguma disciplina e, afora isso, você quer apresentar um trabalho científico, né, que seria esse artigo que agora é no formato de resumo expandido. Então, se no resumo expandido você tiver mais de um trabalho que foi bacana, você só pode submeter um como autor principal. Então você inverte, você não entra como autor principal e um colega como coautor, e no outro você faz o contrário. Então é um cuidado que você tem que ter no momento de fazer a submissão para que você não perca ou você seja desclassificado de algum porque você entrou como líder em mais de um. Entendi, respondido. Tá, então é só reforçando, tá? Para que vocês possam responder o formulário no caso, a avaliação, né, da reunião que foi feita, para que nós possamos também fazer esse acompanhamento, e com isso a gente vai mandar por e-mail tanto essa apresentação quanto a chamada interna, reforçando as informações que é muito importante, né, que vocês fiquem por dentro. Vocês receberam Vocês viram aí no chat? Professora Emanuele, que... Deixa eu compartilhar de novo, né? Acho que é muito importante que caso alguém... Eu já, ó. Receberam, Marcelo? Receberam, né? Aqui tiveram alguns colegas que fizeram perguntas, né? Larissa, ela perguntou se no resumo expandido pode ser sobre cinema. Se pode, Larissa. Você pode falar de qualquer coisa. Você pode falar de publicidade e propaganda, pode falar de cinema, pode falar até mesmo de jornalismo. Agora, o cuidado que você tem que ter, no caso do artigo, né, científico, é que o aporte teórico você tem que estar atrelado dentro da área. Então, se for sobre cinema, no seu caso, você tem que colocar autores que sejam da área de cinema, fazendo uma interlocução com a área para que possa ser mais vinculado, né? Que eles podem ler e fazer considerações.
No caso de ser um resumo expandido, creio eu que seja mais tranquilo, no sentido de que não terá tanto a cobrança, porque o trabalho não vai ser tão desenvolvido no aspecto de extensão, né? Vai ser bem menor. Malba, ela perguntou se o trabalho pode ser feito sozinho ou precisa dividir o trabalho. Malba, você pode fazer o trabalho, submeter o projeto sozinha, assim como o artigo, ou dividir com colegas. Então não é obrigatório que você esteja com um grupo. Agora é muito importante vocês saberem o seguinte, tá? A premiação emite certificados, né? E aí elas reconhecem as pessoas que estiverem inscritas. Então faz de conta que no grupo tinham 30 pessoas. Vou botar até um exemplo bem hipotético. Dos 30, 10 apenas disseram que vão. Aí eles fazem inscrição e vão lá junto com a equipe. No momento que sair a premiação, só sairão os nomes dos 10 que foram inscritos. Porque os demais até podem ser informados no paper e creio que no sistema também vocês podem informar, mas reconhecidos como os premiados só serão aqueles que estiverem inscritos e que forem, efetivamente. Então é muito importante que vocês fiquem atentos a isso, né? Porque tem trabalhos em grupo, às vezes que tem um colega que não quer participar. Então, conversar com ele para deixar claro, assim, pedir a permissão para que ele aceite estar presente no trabalho e possa contribuir caso seja preciso fazer uma correção, um ajuste, ou deixar que corrijam a parte dele e que ele fique ciente, né? Para depois não ter problema com vocês. Só reforçando, a gente fala reconhecido também, assim, nos anais do evento só vão aparecer os nomes das pessoas que efetivamente se inscreveram, mas isso não quer dizer que no trabalho que foi enviado não possam estar todos os nomes, certo? Então uma coisa não depende da outra. Certificado só recebe quem efetivamente se inscreveu, mas os nomes todos podem estar no trabalho. Aí tem que conversar com os colegas da Marcelo para que isso fique bem claro, como o professor disse. Tá. Alberto, acho que você também queria fazer mais uma pergunta. Isso, aproveitar aqui a oportunidade. Eu confesso que eu não li regulamento ainda, não tive essa atenção, mas aí eu vou aproveitar que os professores estão aqui. Com relação às inscrições, eu fiz a pergunta se um aluno pode fazer mais de uma inscrição, mas essas inscrições, elas têm algum custo financeiro para o aluno, professor? Essa é a minha dúvida. Tem sim. Então lá no Intercom informa-se e inclusive já está aberto o processo, né? Porque uma questão aqui a gente botou nos prazos, eu vou até aqui tentar abrir, que é muito importante, né? E aí compartilhar aqui com vocês. Calendário do Intercom Nordeste, né? Porque tudo está atrelado, tá, Alberto? A gente não pode se desconectar, né, das coisas. Tudo então, bem. Estou Tudo abrindo bem. aqui o site do Intercom Nordeste, que é esse que vai rolar lá em Campina Grande. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Digam se vocês estão conseguindo olhar. Sim, Pronto. sim, Marcelo. Então veja, a inscrição do congresso vai agora de 1º de março, né, começou e vai até o dia 5 de junho. Para quem vai submeter trabalho na Expocom, tem que fazer essa inscrição até o dia 28 de abril. Por quê? Eles têm que... Porque o pagamento tem que ser compensado no sistema, principalmente para quem paga via boleto e cartão de crédito ou via Pix. E tem que ter o prazo, né, para que eles possam reconhecer o pagamento e você fazer a submissão do trabalho no sistema. Então, para isso, vocês têm que primeiro fazer o pagamento, olhar lá, fazer a inscrição, que é preencher uma ficha, né, normal, botando o nome, a matrícula, CPF, as coisas que eles solicitam. E aí, feito essa inscrição, eles geram um boleto. Aí vocês vão fazer o pagamento até o dia 28 de abril. A comunicação dos aceites, no caso, desculpa, dia 28 de abril você paga, até o dia 3 de maio vocês fazem a submissão dos trabalhos práticos, que é da Expocons, né, os projetos experimentais ou os trabalhos práticos desenvolvidos em alguma disciplina, até o dia 3 de maio. Aí no dia 26 de maio é que o Intercom vai comunicar os aceites de tudo.
até uma correção lá no calendário, né, que a gente colocou primeiro que não tinha data, mas depois eles colocaram a data. 26 de maio vai ser o dia que eles vão informar quais os artigos que foram aceitos. Geralmente todos são aceitos do ponto de vista de trabalhos científicos, né, os resumos expandidos, do ponto de vista, né, que a gente tinha falado agora. E no caso da Expocom, os trabalhos práticos que foram indicados na seleção interna, eles vão informar quais estão concorrendo. Aí o congresso acontece de 20 a 22. Aqui são a parte que cabe nesse latifúndio, tá, Alberto? Então, o estudante de graduação tem até o dia 28 de abril para pagar R$40. Então, do ponto de vista prático, a inscrição de vocês custa R$40 para quem vai fazer submissão de trabalho. Quem fizer depois, né, do dia 28, quem fizer até o dia 28 de abril, né, paga R$40. Se vocês fizerem no dia 29 em diante, do dia 29 até o dia 26 de maio, vocês pagam um pouquinho mais, 52. O risco que tem é de, se ficar muito próximo do dia 3 de maio, vocês poderem não ter o pagamento compensado e aí terem dificuldade na hora de fazer a submissão, que já aconteceu algumas vezes. E quem for apenas como ouvinte, eu quero ir sem submeter nenhum trabalho, eu quero participar, porque eu quero contribuir, assim, eu quero ver os colegas de outras instituições aqui do Nordeste, paga R$67. Então é esse o custo. Aí o que acontece, já eu abro, tá, Emanuele, para que você possa perguntar. O que acontece é que, quando você efetua o pagamento, né, então você vai ter o boleto pago, vai ter o comprovante, seja do cartão de crédito, seja do Pix, o que quer que seja, mas a Intercom vai emitir uma declaração, uma espécie de comprovante que você pagou. Então, quando isso sair, que vai ser depois do dia 26 de maio, você imprime esse comprovante e anexa, caso você tiver trabalho aprovado, para dar entrada junto na UFAL para a prestação de conta. Então, nesse auxílio estudantil, que geralmente a UFAL tem dado nesses últimos 2 Expocons que foram realizados no ano passado e no ano retrasado, eles pagaram depois que o Congresso realizou. Então, o que rola do ponto de vista prático, acho que é muito importante deixar claro. Vocês efetuam o pagamento da inscrição, né, desembolsam um valor, se organizam em relação ao transporte. A gente vai ver se a gente vai conseguir o transporte. No semestre passado, ou melhor, no ano passado e no ano retrasado, a gente não conseguiu, porque em função da pandemia, dos cortes de gastos, o seguro transporte dos alunos e funcionários tinha sido suspenso temporariamente. Então, a gente só pode viajar na UFAL se nós tivermos seguro viagem. Porque se tiver um acidente, qualquer coisa, a gente tem que ter uma espécie de respaldo, né? Então, como não tinha isso, a gente não pôde conseguir o transporte e o ônibus, né? Então, em função disso, a gente conseguiu auxílio estudantil, que foi posteriormente. Então, a questão é de vocês guardarem todos os comprovantes. Se for para uma pousada, ou se conseguir junto com um grupo de colegas, por exemplo, né, que consegue via aquele site, né, de locação Airbnb, consegue ir no apartamento com 3 ou 4 colegas, né? Então vê como é que funciona e se organiza para receber o valor e depois se dividir, porque isso também acontece, né? Nesse caso nós vamos auxiliando depois, quando os processos forem avançando. Nacional, Emanuele, é mais caro, é verdade. Não sei se há informação já sobre o nacional já em curso. Eu posso até abrir aqui. Tem já informação sobre o nacional, mas ainda não começou a submissão, porque a Intercom está voltada para o regional, então não é algo que a gente precise se preocupar agora, mas o nacional também, para quem está pensando, né, está estudando, para submeter algum trabalho, não é resumo expandido, é trabalho completo, então de 12 a 15 páginas, né? É importante vocês considerarem isso. Mas, gente, de qualquer modo, é uma experiência muito importante para todo mundo, para docentes, pesquisadores, estudantes também, mas para vocês que estão agora na graduação, a forma de vocês terem uma interlocução
formação com gente do Nordeste todo, de outras universidades, de outros cursos, a nível nacional, do Brasil todo, porque a gente aprende muito, faz networking, conhece outros trabalhos, outras pesquisas, e, enfim, constrói um networking que pode servir muito para a gente. Vocês vão ter certificado que vão poder utilizar aqui nas horas flexíveis do curso, então sintam-se motivados, conversem com seus orientadores. A gente também está aqui para poder auxiliar, ajudar no que for preciso, né? O foco da comissão, obviamente, é a Expocom, é o Expocom, o evento, mas acho importante também, como o professor Marcelo indicou, que vocês pensem em submeter conjuntamente trabalhos em formato de resumo expandido, porque já, de alguma forma, pode garantir essa questão, assim, ou auxiliar, né, a questão do financiamento. Então, pensem nisso, conversem com os professores, tá? Porque é uma experiência acadêmica muito importante, tanto para quem quer seguir carreira acadêmica, como quem quer ir para o mercado, enfim. Então, fica a dica para vocês. E é importante considerar, até a professora colocou, né, Manoele, o que tem de característica no Intercom é que ele faz uma interlocução entre quem está na academia com quem está no mercado. Então, há palestras com o pessoal do mercado, há palestras com pesquisadores da academia que trabalham questões atuais, sejam das questões de comunicação que mais chamam a atenção, né, no momento, e a gente pensar a respeito disso, refletir conjuntamente. Muito bom, porque você vê o que as pessoas estão pensando a respeito, e no caso dos trabalhos práticos, ver como que os trabalhos são encarados dentro das instituições, quais são os critérios que levam um trabalho a ser selecionado e ser premiado também, fora o reconhecimento, que é super importante. Entra como carga horária flexível, como a professora Emanuele disse, e também entra no currículo de vocês. Então, quem vai pensar posteriormente? Por exemplo, o Expocom pode ser um bom cartão de visita para o portfólio de vocês, para conseguir trabalho no mercado de trabalho, né? Sendo bem redundante, né? Então fez um trabalho bacana, o trabalho foi premiado, isso está no portfólio de vocês e no currículo. Para o mercado de trabalho é ótimo, que vem com olhos diferentes. Se você pensa, não, eu quero seguir carreira acadêmica, né? Pensar nisso. Se eu submeto trabalho e também tenho reconhecimento, eu posso botar isso no meu currículo, que a gente chama o Lattes, e fazer essa comprovação. Depois, se vocês forem tentar uma especialização, forem tentar um mestrado, isso conta ponto, que olham você com olhos diferentes. Então, sempre pensem isso como um investimento. É claro, tem o custo. Aí teve a colega que falou, né, Larissa, sugiro o seguinte: o ponto que pega mais, a meu ver, é que o aceite só vai ser dado no dia 28 de maio. Então, entre o dia 28 de maio e até o 20 de junho vai ser 30 dias. Então, vai ser muito pouco tempo. O que a gente poderia fazer, o que eu sugiro a vocês e que nós que também vamos fazer isso, pelo menos é o que eu estou imaginando, a gente pode correr atrás para ver como que a federal de lá está se articulando do ponto de vista prático, se há, por exemplo, estadia, se há, no caso, hospedagem, algo que dê apoio aos estudantes. Não sei se tem, né? Mas a gente pode ver da parte de cá para auxiliar vocês no que for necessário. Mas vocês podem pesquisar também e ver alternativas que sejam coletivas. Então, se você tem trabalho junto com mais colegas do teu curso, Larissa, ou até do curso de jornalismo, que eu estou imaginando que você é do curso de Relações Públicas, vocês podem se organizar. Tem um grupo, né, que já se organiza há alguns anos, meio que se articulando por fora em relação a essas informações básicas. Então vocês podem ver como que funciona, assim, quanto está o custo de um transporte, quanto está o custo de uma hospedagem, e aí fazer uma reserva, fazer uma pré-reserva, e aí ver como é que funciona, indo sozinho, indo em 2, indo em 3, porque isso pode ir barateando conforme o número de pessoas. A questão é que, sendo na véspera do São João, a gente sabe que Campina Grande é um polo bastante conhecido, então vai dar muita gente lá, porque é Caruaru e Campina Grande no São João. E geralmente eles fazem perto do feriado, como é no Intercom Nacional, que é pertinho do 7 de setembro. Então eles sempre aproveitam
no caso, depois que você termina o congresso, você poder aproveitar a cidade, curtir a parte mais cultural, que é um lado que eles sempre fazem também. Tem um lado acadêmico, digamos assim, das palestras, das seleções, né? Mas também há um lado cultural de você conhecer a instituição e conhecer a cidade. Esses pontos, né, assim, eu estava conversando com alguns colegas, está bem cheia a cidade, isso pode gerar algumas complicações em termos de hospedagem, mas vocês podem, se não conseguirem ficar, vocês podem ficar numa cidade próxima e fazer bate-volta, enfim, tudo é possível, né, de fazer. Vocês têm opções de ficar em grupo, que, como o professor disse, né, sempre desbarateia a viagem, né, então vocês podem ficar em Airbnb, procurarem também no Hostel World. Então, existem várias possibilidades para baratear a viagem, mas é uma experiência única, de fato, que vai pontuar muito para o currículo de vocês, tanto a nível acadêmico como a nível de mercado. Então, é isso. A gente tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida que vocês queiram colocar? Dúvida? Sugestões também, né? Muito importante, porque são muitas informações. Eu acho que a questão primordial é abrirem lá os perfis, para olhar a chamada interna, ver todas as informações contidas, tanto na nossa chamada interna, quanto nos links que nós disponibilizamos lá na própria chamada do Intercom, para se inteirar melhor um pouquinho a respeito dessa fase, né, da etapa local da ExpoCon. Verificar os valores e aí se planejar. E conversar com o professor com o qual esteve atrelado o trabalho que vocês fizeram esse trabalho, né, fizeram esse projeto experimental, para fazer a submissão, fazer as alterações se forem necessárias e fazer a submissão conforme as configurações que eles solicitarem, né, no aspecto mais técnico para os trabalhos audiovisuais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar o e-mail para a gente a partir daquele endereço que a gente colocou. Porque às vezes vocês têm uma dúvida que é só abrir a página que eles informam, são bem detalhados. Então, eu sugiro que vocês leiam e aí entrem em contato com a gente, né? Estamos à disposição. Só reforçando aqui o e-mail que a gente está colocando aqui, né? Para que vocês possam ver, mas... Está lá também na chamada, né, Marcelo? Sim, expocom.coisofalo@gmail.com. Nele a gente vai estar constantemente olhando, tirando dúvidas se forem necessárias, e a partir dele que vocês vão fazer submissão tanto do curso de Relações Públicas quanto no curso de Jornalismo. É muito importante que vocês leiam, marquem as dúvidas se forem necessárias, podem nos parar nos corredores, né, para tirar alguma dúvida presencialmente, ou então por e-mail também, que é uma outra alternativa. E aí verificar o que acho que nós não colocamos aqui, porque são detalhes, como deve se configurar o paper, com essas informações, que é o título do trabalho, o nome dos integrantes, o líder, metodologia, o que foi o trabalho, quais foram os resultados. Então são tópicozinhos, mais ou menos num formato parecido, como se fosse um mini resumo expandido, porque o resumo expandido é um pouquinho maior do artigo científico, esse é bem menor. Eu acho que são 2 páginas no máximo que eles solicitam, é bem pequenininho, uma página e meia. Então não tem muito mistério. Acho que se ninguém tem dúvida no momento, né, porque as dúvidas elas vão surgir de qualquer forma, a gente poderia encaminhar para o final e, enfim, Esperar. Olha, é muito importante que vocês preencham o formulário de avaliação, que mais do que avaliar, a gente quer saber o e-mail de vocês para encaminhar também a chamada e essa apresentação no formato de PDF, para vocês terem esses dados, para se tiver alguma dúvida, consulta o documento. A gente vai mandar por e-mail logo amanhã, ou no mais tardar segunda-feira, mas vamos tentar mandar logo, né? E com base nisso vocês tiram as dúvidas que forem necessárias e a gente está aqui disponível para conversar, né?
Gostaríamos de aproveitar também, caso ninguém tenha mais alguma dúvida, agradecer em nome do professor Júlio Arantes, que é o coordenador do curso de jornalismo, a professora Manuela Calu, que é a coordenadora do curso de Relações Públicas, né? Em nome deles que não puderam estar presentes, a gente gostaria de agradecer muitíssimo essa oportunidade que eu acho que é extremamente rica que o COE está proporcionando, mas é uma preocupação nossa de a gente pensar em vocês no sentido de fazer coisas para que vocês saiam dos muros da sala de aula, pensar que os trabalhos de vocês são mais do que um trabalho para ganhar uma nota e que vocês têm que pensar sempre além do que vocês realizam para compartilhar mesmo experiências, mostrar, dar sua cara a tapa em uma seleção e poder trocar. Acho que isso é a melhor coisa que tem para quem estuda e vocês vão sentir depois. E acho que é a parte mais interessante. Também, né? Se ninguém mais tiver dúvidas, a gente pode encerrar a nossa reunião. Acho que sim. Por mim tá tudo bem, professor. Muito obrigado mesmo, viu? Agradecemos a todos. Não se esqueçam de olhar aqui, ó, mais uma vez reforçando, né? Entrem lá no perfil AGERP ou Jornalismo FAO, Linktree, tem todas as informações, vocês vão ver o link da chamada interna Expocom. Neles vocês vão baixar o PDF com aquelas regras que a gente mostrou mais detalhadamente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês nos procuram, que a gente vai estar disponível para conversar com vocês, né? E por fim, a gente só quer agradecer a presença de vocês aqui hoje. E dizer boa sorte, né? A gente espera que muitos trabalhos sejam enviados. Esperamos também, porque quanto mais gente fizer submissão, mais força tem internamente também. Muito obrigado, gente.